Vamos iniciar aqui então. Obrigado a todos pela participação. Obrigado por se juntarem aqui a nós. Essa aqui é a nossa quarta conversa que estamos fazendo, né? Então, bem-vindos ao Splunk Tech Talks, né? Então, a ideia aqui é que nós possamos fazer um pouquinho uma interação com todos, conversar um pouco sobre o Splunk. Nessa sessão de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o Security Essentials da Splunk, né? Tivemos algumas outras sessões, então não deixe de visitar. Nós estamos sempre compartilhando, enviaremos posteriormente o link das outras gravações. Não deixe de visitar as gravações que nós tivemos. Temos sempre interações muito boas, tanto com os usuários, participação da Splunk junto nas conversas. Já falamos aqui sobre a parte de certificação, acreditação, recertificação, a parte voltada para demo, POC. Então, não deixe de visitar os nossos vídeos anteriores, né? E até hoje, né, aproveitando para fazer caso não tenham visto ainda, né, a Synex West hoje acabou de mudar aqui para TD Synex, né? Então faz parte da recente fusão da Synex West com Consor, com o outro distribuidor que é TechData. Então passamos a ser agora globalmente TD Synex, né? Então por isso vocês veem o novo logo aqui embaixo também. A ideia é que eu preparei até alguns slides aqui para nós, não temos muitos slides, mas eu gostaria até de passar por cima de algumas ao invés para ficar um pouco mais interativo, fazer uma parte, falar junto com a ferramenta aqui. E caso vocês tenham perguntas, não hesitem em colocar aqui no chat. Ao final, nós vamos ter também um breve quiz para que vocês possam, para que vocês concorram aí a alguns vouchers, né, do iFood. E aproveitem, sem dúvida, o final de semana que está logo chegando, né? Então, vamos iniciar aqui. Nós já temos algumas pessoas presentes que eu já confirmei. Iniciando, o que é o Splunk Security Essentials, né? O Splunk Security Essentials nada mais é do que um app gratuito voltado para tornar a segurança mais fácil, né? Então, por que esse app ele é gratuito? Você pode agora mesmo, na verdade, seja você ou colocar ali para os seus clientes até, né? Baixar a versão gratuita do Splunk, instalar esse app, e isso não tem custo nenhum, né? Justamente ele faz com que a segurança seja mais fácil. E aí, o que vem junto desse app, né? O app, na verdade, ele é amplamente distribuído, né? Ele já possui aqui, ele já possui mais de 30 releases esse app, então ele vem sendo refinado ao longo do tempo, não é algo recente, né? Aqui dentro do Splunk Base, eu vou mostrar para vocês, ele possui mais de 50 mil downloads, reportes de install, então ele é constantemente atualizado e, sem dúvida, ele é essencial para qualquer canal hoje, qualquer cliente, qualquer um que queira utilizar o Splunk voltado para a segurança, né? Então, exatamente como ele diz hoje, ele já é provado e ele é estável, essa é a ideia que ele possua hoje. Então, a ideia é que nós possamos fazer uma conversa aqui em cima do Security Essentials, né? E eu já vou aproveitar, eu vou pular aqui diretamente para dentro do app. Essa é a cara do app, né? Ele foi remodulado na versão 3.0 dele, nós estamos na versão 3.3.4? Versão 3.3.4 do app mesmo. Lembrando só que a ideia não é que isso seja um curso do Security Essentials, tá? A ideia é que nós possamos mostrar algumas ferramentas. Normalmente não é isso que eu apresento para clientes finais. Normalmente nós fazemos uma apresentação bem direcionada, um pouco mais intuitiva ali do produto, para deixar ele muito bem engajado, né? Mas a ideia é que vocês, sem dúvida, fiquem engajados aqui comigo, e quem acompanhar até o final participará ali do quiz. Nós será uma dinâmica rapidinho e para que vocês possam aproveitar também. O Security Essentials, ele possui, caso vocês queiram fazer um curso, se aprofundar no próprio Security Essentials com algo que nós não vamos conversar aqui, ou caso vocês não perguntem, tá? O Security Essentials, ele possui um site, né, www.securityessentials, eu estou digitando em caps lock aqui, Security Essentials, acho que é splunkSecurityEssentials.com.br, vamos ver aqui, splunkSecurityEssentials.com, vamos ver aqui. Ele não foi, mas a gente pega por aqui, ó, documentação, vamos entrar na documentação dele e ele vai direcionar a gente para cá, no docs.splunk.com.
Aqui nós temos todas as informações sobre o próprio Security Essentials, como instalar, fazer as configurações. Ele possui diretamente a própria documentação do Security Essentials em si também, aqui é o website deles, na verdade, né? Caso você não possua o app, esse link já levaria direto para o Security Essentials também, né? Esse aqui e aqui o mais atual as informações mais atuais dele, sempre a última versão que foi atualizado, certo? Não deixe de visitar aqui para pegar mais informações. E para vocês que são parceiros, né, que estão participando aqui, dentro do próprio, eu já comentei nas sessões anteriores, né? Dentro do próprio site de parceiros, na verdade, da Splunk, nos cursos, lá no School of Splunk, né? Não sei se vocês acompanharam, foi atualizado já fazem alguns meses. Lá é só digitarem, pesquisem lá por Security Essentials também, que ele tem um curso dedicado para ele, que vai passar por cada uma das fases. Eu vou passar por algumas coisas similares, né? Mas só para vocês não deixarem de pesquisar isso também. Então, o próprio Security Essentials, tá? Ele é centrado em 4 pilares, né? Esses são os 4 pilares do Security Essentials, tá? Encontrar conteúdo, né? Ele vai justamente abordar aqui a gente, ajudar justamente com o conteúdo, para que não seja simplesmente algo maçante, uma página com tudo que você pode encontrar, né? Um planilhão ali, não. Ele justamente a ideia é que o encontrar conteúdo, a gente consiga filtrar isso, algo como mais espaçado ali, como a parte de Security Monitoring aqui, Advanced Threat Detection, Insights. Então, conforme nós vamos clicando aqui, ele vai refinando a pesquisa para que vocês possam justamente não jogar isso de cara quando vocês forem falar com um cliente, né? Mas passar por cada um desses cenários. Muitas vezes um levantamento do que o cliente precisa, ele às vezes não sabe o que ele quer, né? Esse é a verdade, o nosso cenário real com a maioria dos clientes. E isso aqui é um direcional muito bom do que nós podemos utilizar ali junto com eles, né? Pô, a parte de monitoramento de segurança, detecção avançada, compliance, que tem ficado cada vez mais solicitado, né? SOC, muitos de vocês utilizam SOC hoje com os clientes, então o que vocês podem utilizar, existem casos aqui dentro, né? Conteúdo que vocês podem utilizar aqui dentro. E aí existem outras recomendações, né? Caso vocês precisem entender um pouco mais aqui. E isso aqui vem muito relacionado com o segundo pilar, né? Que é o pilar do Learn, tá? Vocês podem ver que praticamente todos os links que eles direcionam aqui, ele vai possuir um link lateral para você lançar isso, Launch with Tour aqui, ó. Então, o que acontece? Na hora que eu clico em algo como isso, vamos pegar aqui essa parte do Security Data Journey mesmo. O que vai acontecer quando eu clico nesse link aqui? Ele vai me explicar cada um dos passos ali, o porquê que isso serve, a página exata que isso está, certo? Então, justamente o tour aqui do que do que tem acontecido. Ainda nesse cenário ali do Learn, aproveitando que eu entrei nessa tela aqui, isso aqui é justamente um direcional da jornada de dados. Ela não está relacionada somente à parte de aprendizado aqui dentro da solução, né? Ela está relacionada à parte de medida de sucesso também. Mas, sem dúvida, para um cliente que está iniciando, ele vai mostrar aqui a descrição, os milestones, né? Então, cada uma das etapas que ele vai seguir ali, os desafios encontrados dentro de cada um dessas etapas, né? Então, essas etapas, elas foram levantadas junto com o Security Essentials, tá? Junto com todos esses releases que foram acontecendo. Então, não foi algo que alguém sonhou com isso e apareceu aqui dentro, né? Foi algo justamente estudado com os clientes que já utilizam, né, o Security Essentials, e foi desenhado isso para que facilite, para que outros clientes possam seguir o modelo que já existe, né? Não adianta a gente reinventar a roda já está aqui pronta para ser utilizada, né? Então, cada um desses passos aqui, conforme nós vamos crescendo nos passos, ele vai mostrando aqui, ó, os desafios que acontecem ao longo do caminho, os casos de uso que são aplicáveis dentro de cada um desses cenários aqui, né? A parte de expansão, enriquecimento, complexidade, quanto mais a gente vai crescendo aqui, mais complexidade nós temos, certo? As fontes de dados que normalmente são utilizadas dentro de cada um deles, né? Então, esse aqui, eles até falam aqui, ó, Day-to-Day Analysis Work, então nós temos fontes como LDAP, IAM, SSO, certo? Então, a fonte de dados Network Endpoint. Deixa eu até aproveitar e mostrar essa parte aqui do conteúdo aqui do Security Essentials, né? Então, deixa eu voltar aqui no home só para vocês pegarem exatamente como nós chegamos lá, entrando dentro de conteúdo aqui e clicando, por exemplo, dentro de um deles, né, dentro do Security Monitoring aqui.
nós já vamos ter de cara aqui parte de coleção. O que ele filtrou? Ele filtrou. Eu quero visualizar todas as fontes de dados aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, aqui dentro do estágio 1, o que eu estou fazendo? Eu estou filtrando por casos de uso de monitoramento de segurança, certo? Dentro do estágio 1, que é o estágio de coleção de dados ainda, da coleta de dados. Só para vocês terem uma ideia aqui, eu estou filtrando 13 possíveis casos, né? Mais de 700 casos que nós temos aqui disponível. Então, se eu mostrar tudo aqui, vamos filtrar todos eles aqui, só para a gente ter uma ideia. Enquanto ele continua carregando, eu consigo visualizar todos os casos. Eu quero visualizar tudo, all. Vai carregar um pouquinho, acontece isso sempre nas demos mesmo. Então, carregou todos os casos disponíveis dentro do estágio 1. Eu consigo passar dentro de cada um deles, já vou voltar para vocês verem, mas a partir do momento que nós vamos seguindo esse cenário, você vê a biblioteca gigante de casos de uso aqui. A partir do momento que eu chego no final, ele abre para mim o estágio 2, certo? E aí o que vai acontecendo? Pô, eu li aqui, achei interessante aqui a parte de malware, eu cliquei um bookmark nele aqui, né? Então eu consigo salvar isso para uso futuro. Isso aqui é muito importante, eu vou mostrar na verdade aqui logo para frente, né? Para você clicar no bookmark, para você marcar casos que você acha interessante ou casos que devem ser implementados. Então, quando vocês forem passar normalmente com um cliente, o cliente vai apontar, pô, ele vai falar, meu, eu quero fazer isso, 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 isso. Né? E a gente vai justamente ir mapeando essas informações aqui dentro. Então, por exemplo, um caso muito comum, normalmente é a parte de brute force, dentro de cada um dos casos. Eu vou até adicionar, tem uma parte muito interessante aqui, existem diversos filtros dentro dessa tela, tá? É muito importante que vocês lembrem disso também. Então, na hora de filtrar cada caso de uso, é possível que nós visualizemos aqui as táticas de Mitre ataque, vamos colocar táticas e técnicas de Mitre ataque aqui também. Vou dar o save aqui. O que ele vai acontecer? Dentro desses cards aqui, cada um deles possui, se existe a pesquisa inclusa ou não. Aí aqui nós temos justamente as táticas de Mitra-ataque, então eu consigo filtrar por táticas em si, ou filtrar por técnicas. Né? Eu vou avançar um pouquinho mais em Mitre logo mais para frente, mas eu consigo filtrar aqui justamente para essas táticas. Então aqui nós temos filtrado acesso inicial, mas eu conseguiria filtrar por outros diversos cenários aqui dentro de Mitre, né? Persistência, execução, movimento lateral, a parte de coleta de dados. Então, são técnicas aqui utilizadas de Mitre, né? Que está tudo relacionado ainda assim com a parte de mapeamento. Isso aqui são metadados que o próprio Security Essentials insere dentro de cada uma dessas correlações aqui que ele nos traz, né? E todos eles vão seguir exatamente esse mesmo cenário, tá? Eles vão trazer uma descrição do que é essa pesquisa, do que é esse conteúdo que é trazido para nós. Eu consigo mapear esse conteúdo junto. Ele vai trazer o impacto de segurança, né, que essa pesquisa vai nos trazer aqui. Isso aqui é muito importante, principalmente em casos iniciais, tá? O volume de alertas, né? Nesse caso aqui, nós estamos falando de um volume baixo de alertas. Então, normalmente, quando nós iniciamos ali com uma implementação, seja uma POC, né, como nós comentamos na sessão anterior, que você vai fazer ali com o cliente, e ele precisa justamente, alguns passos iniciais, você precisa definir quais vão ser implementados primeiro, sem dúvidas, com baixo volume de alertas, devem ter prioridade, né? É melhor iniciar com um volume de alertas baixo para você, justamente para o cliente entender como funciona essa questão do alertas, do que iniciar com casos onde isso aqui está como alto, né? Volume de alerta altos muitas vezes podem causar ali um overwhelm, né? Podem sobrecarregar tanto o próprio Splunk quanto a visualização que nós temos. E aqui a dificuldade do SPL, né? Então, muito alinhado com a parte de learn isso aqui, a questão do SPL, ele sempre vai nos mostrar aqui, por exemplo, aqui nós temos a pesquisa disponível, né, para que seja feita dentro do ambiente. Então, ele já é entregado mastigado para que vocês possam fazer isso aqui. Perdão. E cada uma das pesquisas possui o line by line SPL documentation. Então, caso seja uma pessoa iniciando, né, eu consigo ver aqui que nós temos na qual futuros arquitetos, pessoas já que estão avançadas com Splunk, né? Mas caso nós temos pessoas aqui que estão iniciando com SPL ainda também, cada um desses casos de uso aqui ele vai trazer justamente a descrição do SPL.
né? Então, aqui ele vai explicar linha a linha o que é feito aqui dentro de cada um deles para que nós possamos aprender enquanto fazemos também, né? Então, isso é muito importante, um dos pilares ali da, do, do Security Essentials, do SSE. Né, vocês vão ver até que todas as documentações eles vão ter o Splunk Security Essentials abreviado, né? Ele vai estar escrito ali SSE ao invés de Splunk Security Essentials. Atrelado aqui aos metadados que eu comentei, né, nós vamos ter muito, isso aqui é muito popular e tem sendo utilizado cada vez mais, né, a parte de Mitre ataque. Então, nós temos aqui as táticas e as técnicas utilizadas. A partir do momento em que esse conteúdo ele é ativado, essas táticas de Mitre ataque elas são atrelados à correlação e eles vão ser atribuídos como metadados. Né? A parte de Kill Chain, que ele tem sido menos utilizado cada vez mais, ele era muito popular lá para 2016, né? Kill Chain ele tem sido pouco utilizado, então é um framework que aos poucos está sendo substituído pelo próprio Mitre aqui com os frameworks mais abertos, né, mais abrangentes. Ele vai trazer para nós informações aqui de como implementar, então cada um deles vai trazer essa informação, é só utilizar o search que está disponível aqui e junto com o Common Model Information, né, que ele sempre vai pedir para nós utilizarmos aqui junto também. Identificando falsos positivos, esse aqui não tem identificação de falsos positivos. Vai trazer possíveis implementações aqui, playbooks relacionados ao Phantom. Então, caso vocês queiram crescer ali questão ao SOC, né, vocês até podem ver que isso aqui, que é voltado ao estágio 5, ele é um playbook já direcionado para o Phantom aqui também, a parte de investigação de malware, né? E aqui embaixo sempre ele vai trazer a parte de pesquisa. Então, sempre que vocês forem utilizar os dados do Oxygen, tá? Essa demo eu estou utilizando ela direto pelo Oxygen, então vocês todos têm acesso também. E deixar claro para os vídeos, para quem for assistir, que isso o Oxygen ele é somente disponível para parceiros, tá bom? Mas eu visualizo aqui que nós só temos parceiros assistindo, mas só para deixar esse disclaimer aí junto, né? Nós temos, sempre que vocês forem utilizar o Oxygen, habilitem a opção de visualizar somente dados de demonstração, tá? Se tiver ou Live Data ou Accelerated Data, mudar para Demo Data lá no Oxygen, quando vocês forem utilizar. E aqui ele vai sempre mostrar a pesquisa, né? Então nós temos sempre justamente o que esses dados, o que essa pesquisa está trazendo dentro do ambiente. Se vocês forem utilizar com o cliente e as fontes de dados, elas vão aparecer aqui. Ó. Então, o que você tem que ter? Deixa eu clicar aqui em Live Data aqui. Ele vai alterar aqui, só para vocês visualizarem. Caso vocês utilizem isso, seja em um cenário de POC inicial, seja direto com o cliente, ele vai falar aqui, ó, o que você tem que ter para visualizar essa pesquisa. Então, você tem que ter informações de antivírus. Aqui ele fala do Symantec, né? Mas se você tiver informações normalizadas de outro antivírus, é possível trazer isso também. Então, a fontes de dados, antivírus ou anti-malware, né? Se você tiver esse dado, ele vai aparecer aqui como verdinho, como estava aparecendo ali para mim, né? E no cliente ele vai aparecer os dados aqui já, se você tiver o dado contando aqui dentro do ambiente. Eu vou voltar aqui para a Demo Data só para questões da apresentação, tá? Então, o que nós falamos aqui já? Deixa eu até aproveitar e voltar na home. Nós falamos aqui um pouquinho do primeiro pilar, que é o pilar de encontrar conteúdo, e um pouquinho da parte de learn também, certo? Então, como nós podemos aprender enquanto nós vamos fazendo. Dentro de learn, existem diversos cenários aqui que ele vai nos auxiliar. Aprender os conteúdos de segurança, aprender os conteúdos de Splunk primeiro, depois os de segurança. A jornada de segurança que eu já dei o spoiler e mostrei antes ali, a parte de onboarding de dados, né? Então são guias para nós fazermos onboarding de dados, tá? Antes de entrar no guia, o próximo passo, depois que nós definimos ali os conteúdos, vocês viram diversos bullets que eu já mostrei, né? O próximo passo seria justamente gerenciar os bookmarks, né? Então vamos supor que nós entramos em um cenário ali onde o próprio nós já implementamos algum, marcamos outros. Então, o que acontece aqui dentro? Tudo que foi marcado, ele vai mostrar aqui. Então, tudo que foi implementado com sucesso, tudo que foi só feito bookmark, está esperando dados. Então, nós conseguimos fazer um tracking aqui do que tem acontecido dentro do ambiente. E isso não precisa ser manual, tá? Aqui em cima, ó, então, essa tela é muito importante para vocês lembrarem sempre na parte de implementação, ou quando vocês forem utilizar o Security Essentials, que ele possui essa parte de introspecção de conteúdo de bookmarks, tá? A parte de introspecção eu já fiz aqui, por isso ele está mostrando ali, mas a partir do momento em que eu clico aqui, ó, Look for Enablement Content, o que ele vai fazer?
vai varrer o ambiente de Splunk e buscar pelas pesquisas já salvas, né? Então, são os scheduled searches aqui que ele vai buscar ali dentro do ambiente, certo? E ele vai trazer justamente o que está implementado, o que não está. Deixa eu até mostrar para vocês então rapidinho. Acho que ele vai carregar rápido. Ou torçamos que ele faça rápido. Ótimo. Então, o que, que ele vai acontecer aqui? Se ele tivesse algum que ele tivesse identificado, ele já apareceria aqui como verdinho nesse caso, né? Aqui ele buscou algumas pesquisas salvas aqui. O que vai acontecer nessas pesquisas aqui? Por exemplo, ó, esse aqui, ó, ele disse, a pesquisa salva é essa, KPI, Comms, Unique, Email Senders. Ele falou, ó, possivelmente essa pesquisa está atrelada a atividade anômala do UBA de e-mails suspeitos, né? Então, o que eu posso fazer a partir desse momento aqui? Eu posso atrelar ele a um caso de uso, eu vou aqui em Search e eu atrelo a ele a um caso de uso, por exemplo, eu venho aqui e pesquiso o UBA, só para vocês pegarem aqui. Ele não trouxe aqui, vamos ver, suspicious. Ele não trouxe aqui para nós, mas o que aconteceria aqui? Ele traria aqui embaixo, logo esse caso, que é o bucket de content ali, são os contents ali que eu mostrei para vocês, o card para vocês trelarem, para mostrar justamente qual caso que essa pesquisa está atrelada. Caso seja uma pesquisa, pô, Vitor, a gente trabalha aqui com coisas muito customizadas dentro do Splunk. Não está mapeado isso que a gente trabalha, a gente criou para nós, do zero. Então vocês conseguem criar aqui, ó, Create New. Isso vai ficar salvo localmente, tá? Isso não é compartilhado com o Splunk nem nada. Isso vai ficar salvo localmente para você mapear o que você já tem. Então, qual que é o estágio que isso está relacionado, se isso já foi implementado ou se nós estamos aguardando os dados entrarem dentro do Splunk, se isso foi resolvido dentro do Splunk ou se ele é resolvido por trás do Splunk, tem a explicação aqui embaixo também, certo? Então, o volume de alerta, você consegue mapear, criar o card personalizado seu também. Então, justamente para que serve isso? Para você mapear para que você possa tanto mapear isso e exportar isso para o cliente, mostrar, cara, olha, isso aqui é tudo que a gente faz dentro do nosso ambiente, personalizado para você. Então, você consegue mapear ele, e aí eu vou mostrar o porquê que é importante mapear esses casos aqui, tá? Já explico isso, vai ser bem legal na parte de Mitre. Então, essa é uma das partes, a parte de introspecção do conteúdo já existente dentro do ambiente, né? Certo, vamos ver aqui se eu não estou perdendo nada. Vamos passar para o próximo passo aqui, a parte de Mitre, que ele é bem interessante aqui. Até aqui alguma pergunta, deixa eu visualizar se nós temos alguma pergunta aqui. Opa, Q&A. A Bia passou aqui, legal. Para os playbooks de Phantom. É possível adquirir. Ó, então a pergunta foi: para os playbooks de Phantom, é possível adquirir apenas os que forem realmente utilizados ou temos que licenciar a solução completa? Sim, nós temos que licenciar a solução completa do Phantom, tá? O Phantom em si, ele faz parte de uma das jornadas de segurança aqui dentro, né? Eu já vou até mostrar ele logo abrir uma nova página aqui para mostrar, só para não perder o que eu abri ali também. Vocês vão ver que existem diversos conteúdos aqui de segurança. Eu vou filtrar somente pelo Phantom aqui. O que acontece é que o Security Essentials, né, como eu falei, ele é feito para tornar, na verdade, a segurança mais fácil, né? Então, ele vai trazer casos de uso relacionados ao Enterprise Security. Esses aqui que estão em pretinho são relacionados ao Enterprise Security. Se ele está trazendo para nós todas as jornadas aqui. Ele demorou um pouquinho para carregar. Os em pretinho estão relacionados ao Enterprise Security. Nós temos os... Vamos pegar mais para frente aqui, que o Phantom está lá para frente na nossa jornada. Todas as jornadas. Ótimo. Então, aqui. Esses em azul estão relacionados ao UBA. Então, nós temos conteúdo dentro do Security Essentials mapeado do Enterprise Security, do UBA e do Phantom também. São, sem dúvida, o portfólio completo de segurança da Splunk, né? Para você utilizar cada um dessas correlações, por exemplo, aqui nós temos uma correlação relacionada a... Vamos pegar uma boa aqui. Scheduled Tasks, scripts executados via WMI, certo? Então, executados ali dentro de Windows. Eu vou abrir esse aqui.
só para nós visualizarmos ele, o que, que vai acontecer quando nós pegamos um conteúdo que não faz parte aqui do Security Essentials, né? Na verdade, de um produto que nós não temos, como o Enterprise Security, que é esse caso aqui. Ele trouxe aqui para nós, será que eu peguei um? Eu peguei do Enterprise Security, né? Ele vai trazer aqui para nós essa pesquisa, ele vai dizer como implementar a pesquisa, vai dizer tudo da mesma maneira. Mas o que, que vai acontecer? Isso aqui já vem out of the box dentro do Enterprise Security. Então, o que vai acontecer? Utilizando o Enterprise Security, eu só chego lá e ativo ele. Nesse caso aqui, ele inclusive até traz para nós, ele trouxe até um erro aqui. Eu peguei um aleatório, não sabia o que esperar aqui dentro, né? Mas ele trouxe até um erro no que aconteceu aqui por causa de macros especificamente. Mas ele vai trazer aqui para nós dizendo, olha, esse é um conteúdo do Enterprise Security. Basta você acessar e habilitar ele. Ou então vai ter um botão aqui para você já habilitar para facilitar esse acesso, né? Por que ele traz isso aqui dentro do Security Essentials e não só dentro do Enterprise Security? Justamente para uma parte de mapeamento de conteúdo, né? Eu consigo, principalmente essa parte do Manage Bookmarks, para eu saber o que já está implementado, o que não está ainda. E para essa parte aqui, ó, que é muito importante, deixa eu já mostrar essa parte direto, que é a parte tanto de recomendação, né? Então, o que, que ele é para essa parte? Não é nessa parte de MitraTag que eu ia mostrar. Framework, esse aqui, vou deixar ele já aberto aqui e eu já vou pular para ele de volta. Então, por que, que ele traz todos esses conteúdos aqui para nós? Quando eu começo a vir pela parte de recomendação aqui de conteúdo, então o que, que o Security Essentials ele vai analisar? Ele vai analisar, ó, nesse caso aqui eu estou filtrando pelos dados que já estão dentro do Splunk. E aí eu consigo selecionar os casos que eu quero, né? Então aqui eu selecionei compliance, por exemplo, tá? O que, que ele vai trazer para nós aqui? As táticas de MitraTac e as técnicas relacionadas, exatamente como eu mostrei para você. Mas ele vai mostrar os conteúdos que eu posso utilizar aqui dentro. Então, por exemplo, ó, isso aqui é bem legal do Splunk, que ele filtra por grupos, né? Então aqui eu estou filtrando pelos grupos com popularidade, ou seja, são casos que estão sendo utilizados por mais de um cliente aqui, por mais de 10, na verdade, grupos diferentes dentro do Splunk, né? Então ele vai trazer os conteúdos que eu não estou utilizando aqui dentro ainda e que eu já possuo dados. Eu já tenho os dados ativos e não estou utilizando aqui dentro. Por exemplo, ele trouxe um do Enterprise Security. Ou seja, eu consigo saber que com os dados que eu tenho aqui dentro, o Enterprise Security ele vai ser útil para um monitoramento de compliance dentro do meu estágio 3 aqui, ele está sobrescrevendo aqui um erro de HTML. Ele vai trazer que eu posso fazer essa correlação relacionada à query de DNS. Tá? Então, o que isso pode ser utilizado aqui para frente? Relacionado a um dos pilares ali, que é a parte de medida de sucesso, e tanto medida de sucesso quanto de auxílio no deployment, né, que é um dos pilares aqui, ó, vou voltar aqui no home só para a gente não esquecer esses pilares, que eles são importantes. E vocês vão utilizar eles, vou deixar esse spoiler, vocês vão utilizar eles nas pesquisas ali na, na, no quiz, né, que a gente vai fazer para vocês ganharem. Então, na parte de Help Deploy aqui, ó, tá amplamente relacionado a isso, né? Você pode fazer o deployment desse caso aqui se você tiver Enterprise Security. Se você não tiver, sem dúvida é uma justificativa. Olha, a gente já tem as fontes de dados, basta a gente ativar essa pesquisa para você começar a utilizar esse caso aqui. Então, a partir do momento em que eu tenho isso aqui, eu consigo justificar algumas coisas que podem entrar futuramente dentro do meu ambiente. Isso aqui ajuda a gente a justificar com o cliente um crescimento dele, né? Muito importante, principalmente para algumas pessoas que eu estou vendo aqui que já utilizam SOC dentro do parceiro, dentro da revenda, né? E aí eu consigo filtrar por diversas outras maneiras, né? Eu quero visualizar todos os conteúdos, quero trocar aqui o conteúdo utilizado. Isso aqui são recomendações voltadas para Mitre. Eu não vou passar aqui por também, mas existem recomendações voltadas para Risk-Based Alerting, tá? Que é o RBA, muito relacionado ao Enterprise Security também, tá bom? A mesma coisa vai acontecer para Phantom, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar algum de Phantom aqui. Vamos. Operations aqui, talvez ele traga alguma coisa para nós. É porque eu acho que eu não tenho conteúdo de Phantom aqui dentro. Ele não trouxe para a gente de Phantom ainda. Ele trouxe alguns a mais aqui de Enterprise Security, mas não trouxe o de Phantom. O de Phantom ele vai trazer aqui para nós, sem dúvida,
Ainda no assunto de Mitre, eu entrei aqui ó, em Analytics Advisor e Mitre Attack Framework. Então, esse é outro cenário que vai nos auxiliar aqui a justificar algumas entradas dentro do ambiente, tá? Então, o que vai acontecer aqui dentro dessa parte de Mitre, dentro do nosso ambiente? Ele monta para nós uma matriz, ele vai mostrar o conteúdo, quanto que a gente tem de conteúdo ativo, quanto a gente tem disponível e quanto conteúdo falta dados ainda, tá? Isso aqui foi algo que foi trazido recente dentro, mas é muito importante. Isso, sem dúvida, deve ser utilizado se vocês estiverem mapeando o framework de Mitre aqui dentro, também junto com o Security Essentials. Ele vai trazer uma matriz, por exemplo, de tudo. Então, reconhecimento de dado, Resources Deployment, Initial Access, Execution. Então, matriz de Mitre. O que está em azul mais escuro é o que eu já tenho disponível. Existem alguns em azul mais escuro aqui que eu já tenho dados ativos também. Aqui, por exemplo, esse aqui, ele mostra aqui, eu tenho uma pesquisa ativa relacionada a isso, eu tenho 28 disponíveis que eu posso ativar, 39 que se eu adicionar mais dados, ela vai ser possível também, certo? Então, eu consigo filtrar, o que está em branco é o que eu não tenho nada ainda. Tudo que está em branco aqui, na verdade, a gente consegue mostrar para o cliente, olha, tudo que está em azul você já tem no seu ambiente, tudo que está em branco você pode ter. Aí, aqui vem a parte interessante, né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar, por exemplo, vamos supor que tem um cliente que ele está começando ainda, ele quer sugestões. Pô, me sugere o que a gente pode seguir aqui. Então, eu vou marcar aqui, eu tenho uma opção para mostrar o conteúdo e técnicas populares, né? Vou filtrar aqui por popular. Então ele filtrou somente pelo que é mais utilizado, ó. Do que está mais acontecendo dentro do ambiente, dentro de outros clientes, você só está utilizando alguns aqui. Você precisa de outros. Isso pode justificar, seja um crescimento de licença, ou seja a própria utilização, né? Eu vou filtrar mais um aqui, só para a gente pegar o highlight. Esse highlight é bem interessante. Vamos supor que o cliente ele queira partir para uma solução aqui ó, de antivírus, anti-malware, ou que ele queira utilizar, por exemplo, uma solução de endpoint detection aqui junto conosco, né? Uma solução de EDR junto no ambiente, ele quer justificar a entrada de um EDR. Então, o que está em verde, eu fiz um highlight aqui, ó, de tudo que está relacionado a EDR, que é tudo que está em verdinho, que está relacionado a EDR. Então, se o cliente ele quer trazer uma solução de EDR, aqui, ó, tudo que está falando aqui, ó, desse aqui, ó, então esses dados aqui, eles precisam de mais dados, certo? A gente está marcando aqui, ó, que precisa de mais dados e que eu não tenho nenhum disponível e nenhum ativo. Eu tenho um apenas aqui, ó, que eu tenho relacionados a masquerading aqui, que eu tenho 6 disponíveis. Mas ainda assim eu tenho 8 precisando de mais dados. Então, ou seja, trazer uma solução de EDR vai complementar em todos esses aqui que estão em verde. Muitas vezes o cliente até já tem essa solução de EDR e não fez um onboard de dados, né? Então isso pode justificar as duas coisas, seja trazer uma solução a mais que o cliente ainda não possui, ou fazer o onboarding desses dados aqui dentro do cenário, né? Se nós descermos aqui um pouquinho, ele vai começar a mostrar isso, né? Então, tudo que está em verdinho foi o que ele fez o highlight. Aqui nós temos direcionado muito mais ainda, ó, relacionado de onde vêm essas pesquisas, tá? Nós tivemos a pergunta ali do Phantom, esse aqui, o ESCU, esse primeiro aqui, que é o que tem mais dados, está relacionado ao Enterprise Security Content Update. O que é isso, tá? Isso aqui é um complemento do Splunk Enterprise Security, que é a solução de CIEM da Splunk, tá? Outro que está relacionado ao ele traz esse quadrão preto aqui em cima, ele esconde o que eu queria mostrar, né? Esse aqui relacionado ao Splunk o Security Essentials somente, né? Então, algumas táticas aqui dentro dele. Ele vai mostrar uma árvore relacional aqui, uma visualização SANKey aqui, que é bem utilizada, né? Relacionado à jornada de segurança, o que nós temos aqui, ó? Ativo 3% só, então, e disponível tanto na jornada 1 quanto na jornada 2, 84% e 108% da jornada, eu consigo aplicar ela ainda. Ou seja, eu já tenho os dados e eu não estou fazendo as pesquisas aqui dentro ainda. É né? Isso que ele está mostrando para nós. Justificando normalmente, auxiliando aqui no terceiro pilar ali, que é a parte de Help Deploy. Né? Existem diversos cenários aqui, eu vou passar rapidamente só para não tomar mais do tempo, mas cada uma das pesquisas relacionadas, tudo, e eu consigo fazer a introspecção eu consigo voltar, né, se eu clicar aqui, ó, Drill Down to Content Selection, esse filtro que eu fiz, ele vai me voltar aqui e mostrar essas pesquisas disponíveis, né, que eu tenho aqui dentro. Então ele vai trazer algumas que eu já fiz o bookmark, por exemplo, do Enterprise Security eu comentei aqui, do UBA, então ele volta aqui sem dúvida dentro desse cenário, né. Para eu não esquecer de falar aqui, vamos pular aqui rapidamente para a parte de dados, tá? A parte de
Então, nós temos duas opções muito importantes aqui. Essa parte, ó, até para não deixar de falar aqui, sim, tivemos uma pergunta aqui. Olá, preciso do ES para utilizar um caso de uso do ES, do Enterprise Security? Sim, tá? Você precisa, né, até como eu comentei anteriormente, o Enterprise Security ele está mapeado aqui para você saber que esse caso de uso existe e para você saber que a partir do momento em que você utiliza o Enterprise Security, ele vem out of the box, né? É, por exemplo, ó, esse aqui é um caso do Enterprise Security, detecção de mapeamento. Ele traz algumas informações aqui para nós, mas essa pesquisa aqui, se você fizer o schedule nela aqui, provavelmente ela não vai funcionar, tá? Ela vai funcionar somente dentro do Enterprise Security, dentro da parte de correlação do Enterprise Security. Então, para você mapear esse schedule detection aqui, é, ele vai jogar você para dentro do Enterprise Security para você habilitar isso lá por dentro direto. Então você precisa, todo o conteúdo que tiver em pretinho aqui assim, ó, ele só funciona com Enterprise Security, tá? Então, caso você queira um desses aqui, caso o cliente defina, pô, eu preciso desse caso, isso vai justificar uma entrada do Enterprise Security futura dentro do ambiente, né? É, eu comecei a falar aqui, deixa eu fechar algumas abas, estão muitas abertas. Eu comecei a falar a parte de dados, tá? Só para a gente, já tem 15 minutos aqui para nós entrarmos já na etapa final. A parte de conteúdo de segurança, sempre que vocês forem fazer aqui, ó, dica já para o final aqui da nossa conversa, tá? Sempre que vocês forem fazer uma apresentação que envolve o Splunk Enterprise, o Splunk Security Essentials, essa tela que mostra o conteúdo é uma tela que sempre deve ser mostrada em qualquer demonstração, tá? É uma tela muito importante dentro dele e que sempre encanta o cliente, né? Então, sempre que fizer uma demonstração, não esqueça de passar por essa parte de conteúdo, ela é bem essencial. Filtre o conteúdo, de acordo com o cliente, ele vai falar normalmente o que ele precisa, né? Filtre o conteúdo já previamente, antes da apresentação, para que o cliente ele já chegue já encantando ele de cara no que ele precisava ver aqui, ó. Seja a parte de brute force, seja a parte de scanning, ou se o cliente justamente ele levantou que ele quer visualizar casos que estão relacionados ao Enterprise Security, mas ele não quer gastar para adquirir o Enterprise Security, tá aqui, ó. Tá mostrando para ele logo de cara. Tudo que ele quer está relacionado ao Enterprise Security, né? Sem dúvida ele vai pensar duas vezes ali para colocar a mão no bolso e avançar aqui para o que o Enterprise Security entregaria dentro dele, né? E aí nós temos uma parte muito importante é, que pode ser tratada justamente junto com o cliente também, né? Que é a parte do inventário de dados, tá? Então, esse aqui ele demora de 5 aqui, ele fala que pode demorar até 30 minutos, na verdade, esse exercício aqui, né? Então, eu já fiz ele previamente, essa informação aqui. O que é esse aqui? Ele faz um inventário de dados. A partir do momento em que eu comecei a ingerir dados dentro do cliente, eu venho aqui, ó, eu já concluí o dado, né? Mas ele vai gerar uma página, ele vai começar a rodar diversas pesquisas relacionadas a cada um deles, né? É, pesquisa encontrada, não encontrou nenhuma pesquisa, então ele vai começar a popular tudo que eu tenho de dados dentro do ambiente. Por exemplo, a parte de Network Communication relacionado a Firewall, né? Ele mapeou que eu tenho dados aqui relacionado a diversas categorias, inclusive, né? Logs básicos de tráfego, voltado à aplicação, então voltados principalmente possivelmente a um WAF aqui, ou User Aware Traffic Logs, né? Então diversas categorias, tá? Aqui ele vai mostrar relacionado a esses logs, Basic Traffic Log, o que normalmente está relacionado aqui dentro dele. Novamente, a parte de Dimitri aqui, certo? Estou cansado de falar de Dimitri aqui já. Vitor, chega, Dimitri. Data Onboarding Guides, então se eu precisar trazer dados relacionados a isso, como que eu faço? Como que eu trago dados do Palo Alto? Como eu trago dados de Cisco? Se vocês clicarem aqui, vai explicar mais um pouquinho disso aqui. E essa aqui que é a melhor parte que, na minha opinião, ajuda a gente, principalmente eu que trabalho nessa parte de pré-vendas, vai ajudar a gente no cenário inicial. Então, pô, Vitor, o cliente ele quer preencher ele quer uma licença exatamente porque ele precisa. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o DSA, a gente já falou nos cenários anteriores, falou nas reuniões anteriores aqui que nós fizemos no Tech Talks, né? A gente precisa preencher o DSA. O DSA aqui dele, ele vai ser preenchido aqui, ó, e quando eu começo a receber os dados, aqui eu tenho dados de Juniper recebendo no ambiente. Ele vai mapear os dados que estão chegando aqui, e vai mostrar para mim a quantidade de hosts aqui. Eu estou recebendo dados de um Juniper, vai mostrar a quantidade de hosts, vai mostrar
o tamanho médio de bytes que eu estou recebendo desse host da Juniper e a típica quantidade de eventos por dia. Dentro de um dia, eu estou recebendo aqui 89 milhões de dados aqui por dia nessa média de bytes. Então, eu já tenho a métrica para colocar no DSA exatamente do que eu preciso aqui. Então, o Security Essentials ele faz o tracking da ingestão de dados de segurança dentro do ambiente. Todas essas fontes de dados aqui, ele está fazendo o tracking dessa ingestão do que tem chegado. Então, por exemplo, de IDS e IPS aqui, por exemplo, ó, ele traz aqui para nós também, ó, a média de 809 mil dados por dia a uma média de 500 bytes. São menos dados, mas com tamanhos maiores. E ele mostra se esses dados eles estão CIEM compliance, né? Se 11% só desses dados aqui estão de acordo com o compliance de CIM, né, de coverage de CIM, Compliance Information Model aqui, né, compliance, já perdi, Common Information Model, olha eu falando errado o produto aqui. Então isso aqui é muito importante, sem dúvida auxilia na parte inicial com o cliente, se vocês forem fazer, assistam o vídeo lá de POC, PROP, Prototype, Demo, a gente vai falar um pouquinho disso, isso aqui vai auxiliar dentro desses passos também, tá bom? Um último conteúdo aqui que eu queria mostrar, essa parte de Data Source Check, tá? Isso aqui, eu já testei anteriormente, ele falha aqui dentro, não sei qual o motivo dele falhar aqui dentro, mas eu vou mostrar ele rapidinho, ele está aqui, aqui. Ele funciona dessa maneira, entrando dentro do Data Source Check, ele vai avaliar justamente os data sources que eu tenho, se eu tenho disponível, se eu tenho ele para uso, se eu tenho ele para demo, para live data ou para data accelerator, então ele está extremamente atrelado ali aos dados que estão entrando dentro do ambiente. Depois que ele avaliou essas fontes de dados, o que ele vai fazer para nós aqui, tá? Por que ele pulou minha página? Ele vai mostrar para nós a parte de Automatic Dashboards, tá? Então, o que ele faz? Primeiro ele avalia para nós ali as fontes de dados, depois ele permite com que eu crie dashboards igual essa tela que eu tenho aqui mostrando para vocês. Então, ele vai mostrar aqui para nós informações essenciais aqui de network, de hosts, de accounts, create dashboard. O próprio Splunk já vai criar um dashboard relacionado a essas fontes de dados, mostrando aqui informações relacionadas à segurança, top sources relacionados a tráfego. Basta clicar Create, ele vai criar já o dashboard seguindo as melhores práticas do Splunk, tá? Então esse é um pouquinho do que eu queria mostrar aqui, aproveitando nossos 10 últimos minutos aqui, da qual deixa eu visualizar aqui, se eu não esqueci de nada. Nós falamos da parte de learning, nós falamos da parte de meter ataque, já da parte da matriz, automatic dashboards. Essa aqui é uma última parte para nós passarmos por cima, só vou mostrar aqui no PowerPoint para não perder muito tempo. A parte de CIM compliance, né? Então eu consigo visualizar, garantir que meus dados estão sendo formatados e ficando CIM compliance aqui, certo? Ficando todo dentro do mesmo modelo. Isso aqui é muito importante para vocês que estão começando agora com segurança, com o próprio Splunk. Eu altamente recomendo vocês fazerem o curso existe um curso lá dentro da Splunk, gratuito para parceiros, tá? Que é o Security SME. Então lá existem diversos cenários ali que vocês podem aprender. Ele vai passar sobre todo o básico de segurança. E aqui ele vai falar do Common Information Model junto também, que é a normalização, que ela vai ser obrigatória para tudo que tem acontecido dentro do Splunk, tá? Então o próprio Security Essentials faz o tracking disso também, tá? E essa parte aqui é bem importante também, só para finalizar aqui o último slide, antes da gente entrar no nosso quiz, que é fazer os auditores mais felizes aqui que a Splunk deixa, né? Então tudo que eu estou falando aqui é a métrica utilizado pela Splunk, tá? Eu tenho que trazer uma linguagem um pouco mais simples, um pouco mais fácil para vocês entenderem também, acompanharem aí, né? Todas as páginas aqui eu consigo exportar de uma maneira simples de ser visualizado, certo? Seja para auditoria, seja para vocês mostrarem para o cliente o que acontece dentro do ambiente dele. Eu vou exportar isso e ele vai trazer para nós um formato otimizado. Esse print de PDF que é um dos mais utilizados aqui para nós. E ele vai trazer um PDF mostrando o que eu mostrei para vocês ali, né?
falando do caso de uso, o que tem utilizado. Então, caso vocês tenham utilizado algo customizado, isso aqui é excelente. Vocês vão mostrar para o cliente o valor da solução que vocês estão utilizando ali junto com ele, né? Deixa eu visualizar aqui novamente se nós não temos mais uma pergunta. Eu vou entrar aqui já no quiz. Então, um minutinho só para eu tomar um golinho de água, visualizar as perguntas que nós tivemos aqui. Chat, já respondi essa pergunta. Q&A, vamos abrir aqui. Sim, tivemos uma pergunta aqui, se é possível nós visualizarmos os eventos que terão match de Mitre, né? É possível sim, tá? Ele, naquela introspecção, tanto na matriz quanto no outro, na parte das recomendações, ele vai mostrar o que deu match, tá? Então, clicando nele ali, se você já tem o dado entrando, ele vai mostrar se você já está utilizando o dado ou se você já está, se você tem o dado entrando e você não está utilizando, ou se você já está utilizando ele, tá? Então, nos dois cenários nós temos essa parte de Mitre ali junto. Vamos visualizar aqui. Se tínhamos mais perguntas, ainda nada. Só uma última passada aqui. E nós vamos começar o quiz aqui já. Perfeito. Então, deixa eu voltar aqui o nosso compartilhamento para passar aqui para o quiz. Então, para o quiz, ó, só para vocês pegarem aqui enquanto eu compartilho a tela. Share. Você está compartilhando essa tela. É isso mesmo que eu queria. Os nossos últimos 5 minutos não vai levar mais do que isso, tá? Mas como funciona o quiz? É estilo Kahoot, depende de quem fala. Esse aqui se chama Slido. Então, é uma solução do Webex. Como é que funciona ele, tá? Preparem seus celulares aí, para vocês participarem aqui junto comigo. São 5 perguntas, as perguntas são de múltipla escolha, só existe uma pergunta correta, tá bom? As perguntas, elas foram todas as perguntas da Splunk, né? Então não fui eu que inventei essas perguntas aqui do além também, as perguntas já foram direcionadas aqui de acordo com o conteúdo mostrado também. Aqui ele vai acontecer um ranking, né? Então como é que vai acontecer aqui? Vocês que vão participar aqui do quiz, as perguntas elas vão, você tem um tempo de resposta de 20 a 30 segundos de resposta, você ganha pontos por responder mais rápido e responder certo. Então quem responder mais rápido e de maneira correta vai ficar no ranking maior e aí a gente vai premiar justamente os 3 primeiros colocados ali, tá? Confirmar se é isso mesmo. Isso mesmo. Os 3 primeiros colocados serão premiados ali e é essa métrica aqui. Então, vamos iniciar aqui, ó. Aqui na tela vai aparecer aqui um QR Code, tá? Escaneie o QR Code ou entre aqui direto no site, ó, slido.com e digita esse código aqui, tá? Então, é só escanear o QR Code, conforme vocês forem escaneando e for aparecendo aqui, já vai aparecendo o seu nome aqui na tela para mim, tá bom? Eu vou dar um minutinho para todos participarem aqui. Bom, já temos 3 pessoas que se juntaram aqui junto se juntaram aqui conosco. Só mais uns minutinhos. Se juntem, as perguntas são simples, tá? Sei que tem mais pessoas aí no call. Feito. Dá só mais um minutinho para mais umas pessoas se juntarem. Deixa eu confirmar aqui as pessoas. Bom, os que não se juntaram, vou dar assim que der 11h59, eu vou passar para frente e a gente vai seguir. E aí a pessoa vai deixar de concorrer ao prêmio. Vocês já viram lá, se vocês viram no e-mail, ali são vouchers do iFood, né? Para vocês aproveitarem aí
excelente final de semana que está vindo. E 11h59, bola para frente. Ó, vai aparecer no celular de vocês agora, respondam rapidamente. Qual é o slogan do Security Essentials? 10 segundos. Super simples a pergunta, hein? Aplicativo de segurança. Próxima pergunta, eu vou colocar na tela, aqui nós tivemos um pouquinho das pessoas, ó, 100% das pessoas colocaram, mega simples a pergunta, né? Certa. Todo mundo que colocou essa última resposta está certo. Próxima pergunta, quais são os 4 pilares do Security Essentials? 30 segundos, pessoal. Nós falamos aí, né, de encontrar dados, aprender, né? Ótimo, as pessoas votando aqui. Tivemos 2 perguntas ali, Security Monitoring, o pessoal votou nessa aqui, ó. Só para a gente passar rapidinho, os 4 pilares que eu mostrei ali, que eu passei por cima deles, né? Então, encontrar conteúdo, aprender, medir sucesso e a gente auxiliar na questão de deployment, tá? Essa pergunta eu retirei direto do curso do Security Essentials aqui para vocês, né? E eu passei ele pelos 4 pilares. Então a resposta, na verdade, é essa aqui é de cima, né? 40% das pessoas aqui que votaram, tá bom? Próxima pergunta vai iniciar agora. Qual é o elemento fundamental que toda apresentação deve conter? São os bullets, né? Vocês lembram como chama? O Mitre Attack ele é muito bom para nós contermos ali dentro. A parte de docs ali é muito bom também, mas todo o conteúdo que eu mostrei para vocês ali, ele tem que conter a parte dos bullets, né? Então, novamente, uma pergunta retirada ali do próprio curso do Security Essentials, é o conteúdo que foi a parte que eu mais abordei ali dentro, né? Não sei se vocês se recordam. A parte que mostra todos os cards, tanto o card do Enterprise Security, o card do Phantom que eu falei, os cards ali, que é o Security Content Page ali, né? Próxima pergunta, nós vamos para a quarta pergunta agora. Aonde o SSE rastreia a ingestão diária de dados ali? Um dos últimos assuntos, na parte de dados mesmo. Encerrou o tempo que ele só esperando carregar aqui o slide, ou trazer para nós aqui as respostas. Certo, o Data Inventory, certinho. O pessoal que votou no Data Inventory aqui, ó, está correto. A parte de SIM Compliance, ele é justamente ele analisa os dados ao vivo, mas ele mostra o SIM Compliance, ele não é para fazer a ingestão ali que eu mostrei, né? Foi o último slide que eu mostrei, o de SIM, mas ele é para trazer para mostrar ali a normalização para que os dados sejam todos iguais dentro do ambiente, né? Ele é na parte de Data Inventory ali, né? Então ele está o nome do Data Inventory Products Lookup ali, pela introspecção de dados que eu mostrei que ele faz ali. Então, a pessoa que votou nesse está correto. Dados com dados, né? Eu acho que
E a última pergunta. Lembrando que essa pergunta é o que não é verdade. 11 segundos para vocês enviarem. Votação encerrada, é isso mesmo. Todo mundo que votou ali, nos casos que não é verdade, caso de Haiti, realmente é voltado para a segurança, né? Então, vocês lembram ali do slogan dele, né? Ele é voltado para a parte de segurança. Vamos aqui para o nosso ranking aqui. Então, opa, Sérgio ficou ali em primeiro, Mayra, Marcos, vou passar para vocês depois ali, a gente entra em contato com vocês, tá bom? E o nosso marketing vai, pós-reunião, a gente repassa para vocês, né? Obrigado aí pela pergunta mais difícil aqui que apareceu. Qual todo elemento deve conter, né? Foi a pergunta que teve mais diversidade ali, né? Só para vocês me auxiliarem aqui com o próximo cenário, né? Eu gosto muito de fazer aí uma trazer o conteúdo que vocês mais buscam, né? Então, se vocês puderem aparecer no celular aí de vocês, votarem, escreverem qual o próximo assunto vocês gostariam de ouvir, seja para aprender um pouco mais do Splunk, seja para entender o que acontece ali dentro, algum aplicativo específico. A gente traz a Splunk junto, caso necessário. Então, escrevam aí um pouquinho do que vocês gostariam de visualizar aí dentro nos próximos conteúdos que nós vamos fazer, tá bom? Então, se vocês olharem dentro do app, dentro do celular, ele mostra ali as sondagens, né? Basta escrever, por extenso mesmo, o que vocês gostariam de visualizar. Isso vai aparecer para mim tanto agora quanto depois também, tá bom? E se vocês tiverem alguma pergunta, fique à vontade para escrever. Eu sei que já passamos uns minutinhos aí só por causa do quiz, né? Mas encerramos por aqui. Obrigado pela atenção de todos. Fique à vontade de mandar perguntas, seja aqui, seja futuramente. E uma ótima sexta-feira e final de semana. Cien, a pessoa escrevendo aí. Vai ficar aberto, tá? Então, caso vocês queiram escrever depois, a gente maior detalhamento do SSE, ótimo, a gente entra mais a fundo no detalhe ali. Não deixe, para o SSE, não deixem de visualizar ali também o curso. Eu vou passar, eu vou no comunicado de marketing logo após aqui, eu vou pedir para colocarem o link do curso para vocês fazerem um curso também. O curso de algumas horas ali, ele vai detalhar bastante o SSE, mas a gente aborda isso também. Jornada de segurança de um Splunk, muito importante jornada de segurança. Cloud, Splunk, perfeito. Pessoal querendo passar parte de cloud também. E é isso, meus amigos. Eu vou. Essa parte das perguntas vai ficar aberto aqui. Fiquem à vontade de nos procurar. Tenham uma ótima sexta-feira e um bom final de semana a todos.